Web TV Redentor, transmitindo via internet. Nesta terça-feira, 24 de maio, no Palácio São Joaquim, durante a reunião do Arcebispo do Rio com os bispos auxiliares e vigários episcopais, foram nomeados 6 novos cônegos para a igreja no Rio. Os novos cônegos são Manuel Manangão, Roque Costa, Marcos William, José Gomes Moraes, Roberto Barbosa, Luiz Carlos Vital e Geraldo Marques. O serviço é prestado à grande arquidiocese, agora de modo pontual ali na Catedral Metropolitana, que é a paróquia do bispo. Então o cônego tem a finalidade de animar a oração, a liturgia. Antes de algo da reforma, o cônego tinha outros afazeres, né? Mas depois da reforma ele ficou mais limitado mesmo à animação da oração, à recitação do ofício, nas celebrações da Eucaristia, o canonicato ou o cabido, né? Deve se fazer presente junto a essas celebrações, enfim, e é também uma maneira de mostrar que um trabalho pastoral está sendo levado à frente, e tem também essa coloração de quase de que coroar uma atividade, como bem Dorani lembrava, evidenciando algumas atividades que os senhores fazem na arquidiocese. Então nós queremos ter os senhores como um clero efetivo da arquidiocese e por aí vai, não é? É uma alegria a gente poder receber esse título, porque tem aí também o reconhecimento de que há um trabalho efetivo. No nosso caso, a comunicação é a comunicação, né? É o nosso vicariato que continua, graças a Deus, a crescer cada vez mais. Na verdade, hoje, de fato, foi uma surpresa, porque o Dom Orani, na reunião dos bispos e vigários episcopais, falou que eu não podia faltar para o almoço e eu, de fato, não sabia o que estava acontecendo ainda, né? Não tinha recebido a notícia pela Rádio Corredor. Agora, eu fico sempre pensando, quer dizer, na história do cabido, vinculado à catedral, eles tiveram sempre o papel de ser assessoria, de ser uma espécie de senado do bispo, né, que os ajudava no tempo passado a governar a diocese. No tempo presente, essa função foi ocupada pelo Conselho Presbiteral. Então, nesse sentido, a gente perdeu um pouco essa dimensão da ajuda mais imediata, como era no passado, mas permanece com um papel de um pouco de presença, de animação, e ao mesmo tempo de colocar o patrimônio que foi conseguido pelo cabido a serviço da evangelização e da vida pastoral. Olha, eu fiquei muito comovido, né? Eu não sabia o que era, fui convidado para o almoço e havia os rumores e depois Dom Orani, né, fez a apresentação da nomeação, da eleição e confirmação que é feita por ele. Aí eu fico realmente agradecido pelo título e estar, né, à disposição do serviço da igreja, né, estando trabalhando no seminário e na paróquia e poder servir também como cônego da catedral, servindo como um conselheiro, né, Para mim, como também para todos os nossos colegas, todos os cônegos, é uma honra, né? Uma honra no sentido de serviço. É honroso servir. Isso se deve entender com o canonicato, né? Me sinto honrado em poder servir a igreja através dessa instituição sempre presente, porque os cônegos eram os senadores, eram os conselheiros do bispo. Aconselhava o bispo na administração eclesiástica, nos bens, no patrimônio, no governo diocesano, se fosse a arquidiocese, no governo arquidiocesano, e também ajudava o bispo nas funções litúrgicas. E o canonicato possui uma atribuição litúrgica que é rezar as orações, o breviário, toda a parte litúrgica, incrementar a função de santificar da igreja. Então, uma igreja que se reúne em torno ao seu pastor, em torno ao seu bispo, no ofício de rezar, já presta um serviço nobre, porque nós sabemos que rezar não é perder tempo. Uma igreja que tem como âncora a oração é uma igreja que vive o seu ministério de serviço ao Evangelho, ao povo santo de Deus. A Arquidiocese do Rio tem uma tradição muito antiga com o seu cabido metropolitano, que
tem uma função, no passado uma função mais administrativa e no presente uma função mais litúrgica e de acompanhamento. E conforme vai passando o tempo, com as várias nomeações e os passos que vão sendo dados, vão vagando, né, as cadeiras dos cônegos. Então, quando chega um certo número, né, o arcebispo, consultado os bispos auxiliares, também apresentado os nomes pelo cabídulo, nomeia alguns para fazerem parte do cabídulo, né, tanto, né, como efetivo, como o caso de hoje, como também pode ser honorário. Os cônegos honorários já estão todas as vagas preenchidas e tinha essas vagas para os cônegos efetivos que nós nomeamos hoje e que irão fazer parte dessa equipe, né, que tem uma importância muito grande para a igreja e que é uma tradição aqui no Rio de Janeiro. Certo. Como que é a escolha desses cônegos? A escolha é de livre e espontânea vontade do arcebispo. Mas eu pedi antes ao cabídulo metropolitano para que indicasse uma lista de nomes, indicaram muitos nomes, e depois, junto com os bispos auxiliares, nós discernimos, né, quais seriam, né, para poder ocupar justamente esse cargo. E, na realidade, colocamos algumas questões, como, por exemplo, que não tivesse outra nomeação, que não tivesse um outro título, pudesse representar um pouco a variedade da arquidiocese. São coisas assim, são tantos poderiam ser nomeados, mas tinha somente 6 vagas, então foram esses que foram nomeados. Haverá alguma celebração, alguma data que vai marcar? A posse deles acontece no próprio cabídulo. Então, no dia da reunião do cabídulo, eles são empossados oficialmente e depois lá eles decidirão se vão querer ou não uma celebração assim também pública e solene.